Bom, vamos falar sobre o módulo de compras, uma visão geral sobre compras, cotação de compras, pedido de compra. Vamos falar sobre o importador de XML, notas fiscais de entrada, tá? Como que ocorre a contabilização, parte de estoque e também a rastreabilidade do item no estoque, tá? Então, estamos aqui na tela inicial do sistema e vamos para os módulos do SAP. Então, na aba lateral aqui, vamos acessar a parte de compras, CP, de contas a pagar. No módulo de compras, o SAP ele trabalha com contratos de compra. Okay? O que seriam os contratos de compra? Seriam os contratos guarda-chuvas de compra. Contratos de fornecimento que eu tenho com os meus fornecedores. Okay? Solicitações de compra. Então, pode ser feita uma solicitação interna de compra, né, de determinada área. Então, na minha empresa, eu preciso que tenha solicitação de compra para que a partir daí seja feita uma cotação e depois um pedido. Ok, então já está pronto já para solicitação de compra. Cotação de compra. Tá? Então, eu vou abrir aqui um exemplo de uma cotação de compra. A cotação, ela pode, então, ser adicionada no SAP e a partir daí ela pode ser enviada, né? Porque veja que ele tem a opção de enviar por e-mail, tá, para o seu fornecedor. Como que ocorre no default do SAP, no padrão do sistema? No padrão do SAP, então você consegue enviar uma cotação de compra para o seu fornecedor por e-mail, né, porque o e-mail ele está cadastrado no cadastro do seu fornecedor. Se eu clicar aqui na setinha amarela, no drill down, ele já abre já o cadastro do meu fornecedor e no campo e-mail vai estar essa informação. Então, a partir do momento que eu disparo uma cotação de compra para o meu fornecedor, ele recebe essa cotação no e-mail dele e ele preenche essa cotação e devolve a mesma. Só que, no caso, a empresa, o comprador, ele vai receber no e-mail dele e ele vai informar aqui manualmente, tá? O que ele vai informar manualmente? Geralmente, quando ele faz uma cotação de compra, ele, ele informa para o fornecedor quais são os itens que ele precisa, qual que é a data necessária que ele precisa desses itens e qual que é a quantidade necessária. Quando o fornecedor retorna, ele retorna com a quantidade cotada, tá? E qual que é a data de entrega que ele consegue entregar esse item. Então, o comprador vai preencher manualmente essas informações. Então, esse é o padrão do SAP. Mas, eu preciso que seja integrada essa cotação automaticamente. Eu quero que o meu fornecedor preencha essa cotação que é disparada pelo SAP, eu quero que ele preencha e quero que no retorno já alimente o SAP automaticamente. Tudo bem, então nós podemos também fazer essa customização dentro do SAP para que ele trabalhe dessa forma, tá? Então, a partir do momento que é realizada uma cotação de compra, o SAP ele já tem disponível um relatório, né, que é chamado de relatório de comparação, né, de cotação de compra. E nesse relatório ele vai comparar para você qual que é a melhor cotação de compra. Okay? Então ele verifica qual que é a melhor comparação a melhor cotação de compra, né, baseado nas cotações que foram realizadas. Então, por exemplo, eu tenho uma cotação e eu quero verificar para o fornecedor qual que é a melhor data de entrega ou o melhor valor, porque nem sempre o melhor valor pode ser a melhor data de entrega. Okay? Então, o melhor valor ele pode te entregar numa data que você não te atende. Então, o SAP ele já faz essa análise para você no relatório de comparação de cotações de compra. E a partir do relatório de comparação de compra, você já consegue já criar o seu pedido de compra. Tá? Então, ele facilita bastante a parte de cotações de compra do comprador. Okay? Então, a partir do momento que é feita uma cotação de compra, a partir daí o sistema ele permite copiar para um documento de destino. O que é esse documento de destino? O documento de destino pode ser um pedido de compra, pode ser uma nota fiscal de entrada, enfim, você quem define qual que vai ser esse documento de destino. Tá? Eu vou abrir aqui um exemplo de um pedido de compra. Tá? Então vejam, pessoal, que até mesmo o modelo da tela não muda, né? É bem semelhante. Tá? Então aqui eu tenho cotação de compra e aqui eu tenho pedido de compra. Tá? Então o modelo, né, o cabeçalho, o grid, o rodapé é bem semelhante, é idêntico praticamente. Então no meu pedido de compra eu posso definir um processo, um workflow de autorização.
Veja que nesse exemplo aqui, ó, esse meu pedido de compra, ele está autorizado. Então, ele passou por uma etapa de aprovação. Então, eu consigo trabalhar com aprovações dentro do SAP. Essa aprovação é você quem define em qual estágio que vai ser ela. Ela pode ser no pedido, pode ser na solicitação de compra, pode ser na cotação, enfim. É você quem define, isso é totalmente configurado, isso é configuração básica do SAP. Tá? Então, a partir do momento que eu defini, por exemplo, o meu pedido de compra vai passar pela etapa de aprovação. Então, a partir daí, é realizado, então, pelo solicitante, no momento que ele adiciona um pedido de compra, o SAP ele já dispara automaticamente uma mensagem de alerta para o solicitante solicitando a aprovação do documento. Tá? Mas e se o aprovador ele não estiver conectado no SAP? Então, ele vai receber essa mensagem no celular e ele consegue autorizar ou aprovar diretamente do celular, ok? Então, o SAP trabalha, né, dessa forma de autorização de uma forma bastante flexível, né? Então, a partir do momento que estiver autorizado, ele consegue já copiar para um documento de destino. Tá? Então, perceba que ele sempre tem essa opção de copiar para, né, desde a cotação de compra, até, né, desde no documento anterior, que é a solicitação, que eu não cheguei a mostrar para vocês, mas desde esse documento você sempre consegue copiar para um documento de destino, para evitar que tenha que digitar todas as informações manualmente, tá, do seu pedido de compra. Nesse exemplo aqui eu estou passando o processo de compra, o processo de venda também é da mesma forma. Então ele simplifica para que você não tenha que redigitar todas as informações novamente. Então a partir daí que então no meu pedido de compra eu vou copiar para, pode ser um recebimento de mercadorias ou uma nota fiscal de entrada, ou até mesmo um adiantamento para fornecedor, nota fiscal de entrega futura, recebimento de mercadorias. O recebimento de mercadorias eu só movimento estoque, eu não gero financeiro. Então eu posso copiar primeiro para um recebimento físico e a partir daí eu copio para a nota fiscal de entrada, onde ele gera financeiro. Ou se eu copiar direto para a nota fiscal de entrada, ele gera o recebimento físico da mercadoria e também gera o financeiro. Tá? Posso também copiar para um adiantamento para fornecedor. Então, o adiantamento para fornecedor, eu adiciono o adiantamento no SAP e quando eu fizer a nota fiscal de entrada desse fornecedor, ele dá a opção de fazer o abatimento desse adiantamento que foi realizado para o fornecedor. Okay? Ou se não, para a nota fiscal de entrega futura. O que é a nota fiscal de entrega futura? É uma nota fiscal de uma entrega que eu vou realizar futuramente. Então, eu ainda não recebi, né, de fato esses itens. Okay? Então, futuramente eu posso entrar no recebimento físico de mercadorias e copiar porque ele também tem a outra opção, copiar do documento anterior, no caso, nota fiscal de entrega futura, para manter a rastreabilidade dentro do SAP. Ok? Então, a partir daí, vou copiar aqui nesse exemplo aqui do meu pedido de compra para nota fiscal de entrada, para mostrar para vocês um exemplo, né? Então, ele veja que ele copiou todas as informações do meu pedido de compra para a minha nota fiscal de entrada. Nesse exemplo aqui, a nota fiscal de entrada é um item de serviço, tá? Mas o que eu controlo, se for material, se for um item de serviço, é no cadastro do meu item. Então, eu cliquei aqui na setinha amarela, ele vai abrir aqui o cadastro do meu item, e no cadastro do meu item, ele mostra para mim se ele é um item de estoque, de venda ou de compra. Então, eu consigo definir essa informação direto no cadastro do meu item, se ele é um item de estoque, um material, ou se ele é um item de serviço, ok? A partir daí, então, na nota fiscal de entrada, tá, eu também consigo definir qual que é, né, a natureza da operação ou utilização da nota fiscal. O que é essa utilização? No momento que eu preencho essa utilização de nota, ele já preenche automaticamente o código de imposto e CFOP e todas as informações. Tá? Então vamos supor um exemplo aqui, ó, de venda adquirida de terceiros. Veja que ele já preencheu aqui automaticamente o código de imposto, CFOP e CST. Ok? Então, o código de imposto, o que é o código de imposto? São todos os impostos referentes a essa transação.
Então, o fiscal também já está amarrado, né, no momento que você faz tanto a entrada de mercadoria quanto uma saída, né, uma nota fiscal de saída. Então, e além dele fazer a contabilização automática, ele também já gera o fiscal também automaticamente dentro do SAP. Okay? A partir daí, então, eu consigo, nesse exemplo aqui que eu estou mostrando para vocês, eu estou criando uma nota fiscal de entrada manualmente, tá? Mas, eu quero criar a nota fiscal de entrada via importador de XML. Ok, também pode ser feito via importador de XML. Se eu vim aqui em módulos, importação de arquivos digitais, eu consigo fazer a importação do XML que o fornecedor me encaminhou. Tá? Então, esse XML vai gerar a nota fiscal de entrada para mim automaticamente. E o pedido de compra que já está adicionado no SAP, eu consigo também linkar com esse pedido de compra. E ele gera, no caso, ele faz toda a comparação da minha nota fiscal de entrada com o meu pedido de compra. E caso tenha alguma divergência, ele também me alerta sobre a divergência no momento que estiver fazendo a importação do arquivo digital. Tá? Bom, a partir daí, então, na nota fiscal de entrada, eu também defino qual que vai ser o depósito que eu vou receber essa mercadoria. Então, eu tenho controle de multidepósitos dentro do SAP. Tá? Eu consigo criar vários depósitos para que eu tenha o controle e a rastreabilidade dos meus itens ou componentes dentro do sistema. Tá? Então, eu vou mostrar aqui para vocês um dos relatórios que tem disponível dentro do SAP, relatório de rastreabilidade, né, da parte de estoque. Vamos aqui no módulo de estoque, relatórios de estoque, tá? Vamos abrir aqui o relatório de lista de conteúdo de posição no estoque. Então, se a sua empresa, né, ou seu cliente, ou a empresa que você trabalha com gerenciamento de número de lote ou de número de série, você consegue administrar esse gerenciamento no momento que ele faz tanto a saída do item quanto a entrada do item no seu estoque. Aí você tem toda a rastreabilidade do mesmo. Então, eu consigo também ter um direcionamento, né, da lista de conteúdo de posições no depósito, ou seja, de um endereçamento. Então, eu posso falar que a minha mercadoria ela vai ficar no depósito X, no corredor Y, na prateleira 4, na posição 5, por exemplo. Então, eu consigo ter esse controle dentro do SAP. Tá? Tem várias formas de filtro em que eu posso aqui definir qual que é o código da posição do meu item, né? Qual que é o número do item, enfim, número do lote, número de série. Mas nesse exemplo aqui eu não vou fazer nenhum filtro, eu vou trazer o relatório completo para vocês. Vejam que nesse exemplo aqui ele já trouxe para mim, ó, tá? Porque no meu depósito 4, na prateleira 1, na coluna A, na posição 1, eu tenho esses itens, esses são os códigos dos itens. Esse é o código da posição gerado, tá? Que se encontra os itens, tá? E essa é a descrição dos itens e a quantidade dos itens que se encontram nessa posição. Tá? Então, vamos supor que esse meu item aqui, que é o eletrôdoto, ele não está no depósito correto ou na posição correta. Tudo bem, então você consegue também fazer uma transferência de estoque dentro do sistema. Tá? Você consegue fazer um recebimento também, né, de estoque dentro do SAP também, de uma forma muito simples, diretamente desse relatório. Lembrando que é um dos relatórios, né? Então, estou aqui na parte de estoque, relatórios de estoque. É apenas um dos relatórios disponíveis. Tá? Além, claro, de ter um gerador de relatórios, que o próprio usuário também consegue gerar seu próprio relatório. Tá? Então, pessoal, de compras, foi uma visão geral, né? Basicamente isso. Não perca a próxima sessão, que nós vamos falar de vendas e CRM, vamos falar também de prospecção de vendas, pipeline, oportunidade de vendas, cotação de vendas. Então, não perca, tá? Até a próxima. Tchau, tchau.